Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós recebemos o Dr. Paulo Serra. Ele é natural de Campinas, São Paulo, é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Após a sua residência médica em cardiologia, mudou-se para Piracicaba a convite e nunca mais saiu. Casado, é pai de uma filha. Em 2016, se elegeu vereador de Piracicaba. É pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo Republicanos. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tranquilo. Doutor Paulo, me conta como se deu o seu interesse pela vida pública e a entrada na política. Então, a vida pública, isso já tem no meu sangue, já corre um pouco de pessoas na política. O meu avô, por parte de pai, ele foi prefeito em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E eu sempre gostei, sempre tive envolvimento com a política, a parte de diretório acadêmico, sempre eu fui participativo para tentar fazer o melhor para a população, para o grupo que a gente defendia. Então eu tenho uma garra assim de ser participativo e lutar por algo. E isso está no sangue, né? A gente entra na política, o poder político ele é enorme e acaba a gente achando que pode fazer algo para mudar a vida, dar qualidade de vida para as pessoas, dar dignidade. E aí você, então desde essa vida acadêmica, na vida acadêmica em si, enquanto estudante, você não tinha ainda contato com a população em si, ou já tinha esse contato também com a população? Era mais a questão acadêmica mesmo, de ajudar os colegas ali de classe no curso de medicina. Isso. É porque a minha época de primário, que a nomenclatura hoje mudou, né? Uhum. Antigamente a gente fazia o jardim, o primário, ginasial, né, que era totalmente de nomenclatura, então não existia esses movimentos, era a época dos militares, né? Muita gente fala sobre ditadura militar, não considero, vivi isso na minha infância, na minha adolescência, que eu sou campineiro, mas eu fui criado no Rio de Janeiro, eu fui com 2 anos para o Rio. Uhum. Então eu comecei a minha vida lá no Rio de Janeiro, estudando no Rio, e vim fazer a faculdade em São Paulo. Quando eu vim para Campinas, meu pai era do Banco do Brasil, então funcionário público do banco, tem muita transferência, né? Então ele morava aqui em Campinas, teve meu irmão mais velho, aí depois a gente nasceu, e com 2 anos ele foi transferido para o Rio, fez carreira no Rio de Janeiro, e acabou voltando para Campinas. Né? E a gente acabou assim, se formando um bloco aqui em Campinas e acabou ficando na região de Campinas. A nossa vida depois ficou toda na região de Campinas, Piracicaba. Fiz a faculdade de medicina de Jundiaí, aí fui fazer a residência médica em Sorocaba, de clínica médica, foram 2 anos, e depois fiz cardiologia, 2 anos no IMC, em Rio Preto, e tive propostas para trabalhar na área em Santa Fé do Sul, a região ali de Rio Preto, que a gente tinha muito contato, e surgiu a oportunidade de eu fazer concurso público aqui em Itu e em Campinas. E passei no concurso tanto em Itu como em Campinas. E apareceu uma oportunidade de vir para Piracicaba. Aí eu acabei vindo para Piracicaba, assumi em Itu, concursado, porque estava melhor no momento para assumir. Larguei a prefeitura de Campinas e fiquei só em Itu e Piracicaba. E ali foi toda a minha vida ali, eu conheci minha esposa, né? Casei, a minha esposa é piracicabana, minha filha é piracicabana, já tem quase 27 anos que eu estou em Piracicaba e adoro Piracicaba. Então minha vida toda, apesar de ser assim uma infância em outro estado, mas a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, ela ficou toda concentrada no estado de São Paulo. E eu agradeço muito. E essa sua experiência histórica do seu avô ter sido prefeito, você chegou a acompanhar algum momento ou é só historicamente mesmo, de saber que ele foi prefeito, de conhecer as histórias de que ele foi prefeito? Como que tem essa ligação? Eu não tive contato direto com meu avô, porque a gente morava no Rio, ele de Corumbá, é muito longe. Minha avó tive mais contato, ela teve uma longevidade, né? O meu avô morreu mais cedo.
Então eu não tive contato, não conheci meu avô. Mas as histórias que meu pai contava, minha avó, né? A luta para você fazer as coisas. E a política antiga, muito antiga, não é essa política que vem vindo aí com uma corrupção imensa. Mas antigamente a política você tinha o prazer de fazer algo, né? Não existia esse sistema tão corrupto como é hoje. E meu pai contava, ó, você no poder público, você dá para ajudar muita gente, dá para você fazer muitas coisas voltadas para a população em massa. E isso é muito gratificante, quando a gente pensa que você pode ajudar o próximo, né? E eu fui crescendo nisso. Aí foi à faculdade, eu participei do DA, e aí vem aqueles movimentos, e ultimamente esses movimentos aí, a direita ressurgiu aí, que a gente começou a prestar mais atenção o que é uma direita, o que é uma esquerda, que a gente sempre foi enganado, achava que a gente realmente tinha uma direita que representava. A centro-esquerda era a direita, né? Justamente. A centro-esquerda era a direita. Justamente. Então a gente percebe assim, hoje o veículo de comunicação, a internet, essas redes sociais, serviu para abrir muito a cabeça da gente, né? O nosso presidente Bolsonaro, ele realmente deu o start para voltar àquela era do patriotismo, coisa que eu tive no meu colégio, quando eu era criança. A gente achava bandeira, a gente cantava o hino nacional, então a gente tinha orgulho. Existia as matérias OSPB, Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica. Então a gente aprendia o que realmente era você ser patriota e amar a pátria. E que foi se perdendo ao longo do tempo com essas novas educação moderna, que titularam esse negócio de educação moderna, e foi mudando, foi tirando das grades, né? Eu já contei para alguns amigos, tenho 59 anos, né? Bem vividos, graças a Deus. E na minha época cheguei a ter o privilégio de ter latim, francês e inglês. E não era optativo, era da grade. Com o tempo, tiraram o latim, aí deixaram francês e inglês como optativo e depois tiraram o francês. Então você vê que a educação no Brasil ela foi perdendo. Ao longo do tempo, eu vejo minha filha, sobrinhos, hoje é uma educação lamentável, né? E você pega as pessoas de antigamente, pessoas mais antigas do que eu mesmo, pessoas que terminavam primeiro grau, elas tinham uma bagagem de cultura, uma bagagem de conhecimento muito maior do que hoje. As pessoas que se formam na faculdade. Hoje as pessoas se formam na faculdade e a grande maioria não sabe escrever um texto, não sabe interpretar o texto. Os analfabetos funcionais, né? Justamente. Então isso aí é lamentável, é lamentável. A gente vê assim, a educação que é a base de qualquer profissão. Sou médico, você é advogado, qualquer outra profissão, a gente dependeu lá da base. A gente teve uma base boa para a gente poder fazer uma faculdade boa e ter formação. Agora, se você não tem uma base boa, como que você vai entender de biologia, uma coisa mais complexa, se a biologia lá sua foi fraca? Se o português seu, você não sabe interpretar um texto, como que você vai ler um livro para interpretar? Então você vê que assim, a coisa é uma corrente, a gente ganha uma dimensão que está no analfabeto funcional que você falou, infelizmente. Então são coisas que eu só tenho a lamentar, né? O que vem ocorrendo. E aí despertou, como eu falei, o nosso presidente Bolsonaro despertou esse sentimento que a gente tinha da minha geração, a geração até um pouco mais nova, para a gente aflorar e realmente batalhar pelo nosso Brasil. Isso também te motiva, então, para ter entrado tudo isso te motiva para entrar na vida pública? Com certeza, com certeza. Eu já vinha de família, né? A gente tá no meio, e isso motivou mais ainda, né? Para realmente estar dentro da política e batalhar para o nosso Brasil, que o Brasil é um país imenso, que tem de tudo, tem condições de ser uma grande potência, e só não é porque a gente tem um Congresso aí que olha só para eles, não olha para a população, não faz a política correta para você reverter para a população, né? O nosso presidente tentou várias coisas lá e muitas coisas foram barradas. Então são coisas lamentáveis aí que estimulam mais para a gente tentar ficar na política e
e batalhar aí para o nosso Brasil. Dr. Paulo, e você na sua residência de cardiologia, você foi aluno do Dr. Enéas Carneiro, falecido, foi 3 vezes candidato à presidência da República e foi deputado federal por São Paulo, né? Como que foi a convivência com esse hoje monstro da política, porque hoje se entende o tamanho que era o Dr. Enéas, e na época em que ele se lançava candidato, embora ele tenha ficado até 3º lugar para a presidência da República, né, teve resultados bons, mas ele não era entendido, né? Como que foi conviver, tê-lo como professor? Os vídeos que eu particularmente só conheci por televisão e hoje pela internet, os vídeos antigos, né? Mas aquele homem era um universo de conhecimento, né? Como que foi conviver com ele? Bem lembrado do Dr. Enéas, que esse também foi um dos estímulos muito grandes para entrar na política, ingressar na política. Graças a Deus eu tive aulas com o Dr. Enéas, e ele não era uma sumidade apenas da medicina, era no conhecimento geral, uma pessoa altamente culta, inteligente, sabia o que falava. Infelizmente, como você disse, ele não conseguiu chegar à presidência porque a gente sabe que campanha política você precisa de poder econômico, precisa de incentivo, precisa de tempo. Naquela época era tempo de TV, que você tinha que ter, ele não tinha. Então achava que ele era maluco, porque ele tinha que falar rapidinho e no final, Dr. Enéas, vai ficar a imagem que o nome dele era Enéas. E todo mundo achava que era maluco, mas quem teve o privilégio de conhecer ele pessoalmente, uma pessoa fabulosa. Uma pessoa fabulosa, para você ter uma noção, as aulas dele eram ministradas por ele mesmo. Ele, quando ele abria a sala de aula, ele ficava na porta da sala de aula, fazia a presença na porta, cada um entrando, anotando a presença. Depois que entrava todo mundo, ele ia lá na frente, ele falava: agora vai começar a aula. Quem não está disposto a saber, se retire, porque eu não vou admitir aqui que prejudica os outros que querem aprender. Então aqui é para quem quer aprender. Quem não quer, já tem a lista. Fica à vontade. Então ele tinha uma disciplina, umas tiradas assim que era interessante, né? Eu lembro alguns colegas, a gente assistia aula, e a gente na medicina, a gente faz plantão, daí no outro dia você está em aula, é cansativo, né? E às vezes você chegava a dar querendo dar uma cochilada, mas na aula dele você não cochilava, porque ele de frente ele olhava todo mundo, aquele que piscava o olho um pouquinho mais duro, ele chamava lá na frente para vir explicar o que estava, então você passava vergonha, então ele deixava você ligado o tempo todo, fora o tom de voz que ele aumentava em tempo certo, voltava, tinha uma didática imensa, imensa. Para mim ele é um ícone como pessoa, como uma pessoa assim, correta, sábia, entendeu? E um ícone na política que, assim, você não encontra nada que desabone a honra dele, nunca teve envolvido em corrupção, nunca teve, apesar de ter sido deputado, você vê que, assim, morreu com honra. Uma pessoa realmente que eu tenho, assim, na minha memória e guardo isso com um grande orgulho. E lamento, infelizmente, não está no nosso meio, mas ele está em bom lugar. É o lugar dos bons, né? Sim. Dr. Paulo, em 2016 você se elegeu vereador por Piracicaba. Foi a sua primeira disputa eleitoral, essa de 2016, ou já havia sido candidato antes? Na anterior eu tinha ficado já como suplente, né? Então foi, se eu não me engano, a terceira, porque na primeira eu não entrei e não fiquei nem como suplente. O partido não fez cadeira? Isso. Não, tinha cadeira, mas na realidade eu estava novo em Piracicaba, não tinha conhecimento do pessoal e nunca tinha participado de uma campanha, não sabia nem como fazer campanha. Então eu achei assim, na hora que começar a campanha, distribui santinho, faz isso e aquilo, põe um adesivo e o pessoal depois vota. E não é bem por aí, né? Teve a primeira, que foi experiência, na segunda eu ganhei um pouco mais de experiência sobre campanha, apesar de ter tido erros também dentro da campanha, mas a gente vai adquirindo experiência com o passar do tempo. Você vê os erros e acaba corrigindo, né? Fiquei como suplente. Aí na terceira realmente eu entrei, né? Fiquei entre os 10 primeiros mais votados, ou nono, não lembro, mas entre os 10 primeiros mais votados, né? E a gente tinha uma bancada até boa. E foram 4 anos de luta, 4 anos de garra ali para lutar contra um sistema que a gente batalhava, né? E aí
fomos tocando, os 4 anos aí de uma carreira política. E nessa última eleição, eu fiquei como suplente de novo, não entrei pelo quociente partidário, fiquei entre os 10 primeiros de novo, mas o partido fez uma legenda muito forte, acabou, pessoas com metade dos votos entraram. É a legislação, a gente não adianta lamentar nada, tem que aceitar, e essa é a democracia, e a gente entrou no jogo já pré-determinado, então não tem o que lamentar. É isso que estipula, e entraram com mérito realmente porque é legislação. E acabei ficando de fora. E depois veio esse convite aí, para pré-candidatura para deputado e manter aí a vida política. Esse é o nosso próximo tópico. Agora você vem pelo Republicanos, né? Você é pré-candidato pelo Republicanos, é o partido do nosso ex-ministro Tarcísio de Freitas, né? A deputado federal. Você mantém as pautas, e aí até uma pergunta que eu ia te fazer, sobre as pautas de que você defendeu enquanto vereador, né? E quais são as bandeiras que você pretende defender, se são as mesmas, inclusive, como pré-candidato a deputado federal. Realmente não sou extremista, sou um cara muito focado na direita conservadora, pela própria minha educação, então não sou levado por onda disso ou daquilo, não. Eu tenho minha convicção que o melhor para o nosso Brasil é realmente o conservadorismo, é uma economia liberal, né? Eu prego isso, sempre preguei, e as pautas que eu tive durante a Câmara, tive o combate contra a corrupção, que tinha a CPI do SEMAI, que eu batalhei para instituí-la. Infelizmente, a maioria votou contra. Naquela época, havia um requerimento aí que 1/3 dos parlamentares, a CPI ia ter que ir automática para ir a instauração da CPI, mas no regimento interno e na lei orgânica, ela estava em contraponto com a Constituição, que ela estava colocada que ali deveria ter a votação da maioria, e não só simplesmente o requerimento. E no ato inconstitucional. Isso eu mostrei durante o tempo, lá que eu estava usei a tribuna, batalhei muito para que fosse aceito os requerimentos, o requerimento que foi assinado por 1/3, que havia 1/3 dos parlamentares assinado para abrir a CPI do SEMAI. Infelizmente foi engavetado, foi parado todo o sistema, isso foi quase 2 anos. Usei várias vezes a tribuna, batalhando, usando a Constituição, mostrando que estava no ato inconstitucional a própria Câmara. Então você vê que a coisa é grave. A coisa caminha de uma forma aí que você fala assim, pô, não era para ser uma casa de lei que vai contra a própria Constituição Federal. Você é advogado, sabe muito bem que a lei orgânica não sobrepõe a Constituição estadual e nem a estadual na federal. Ela não pode sobrepor a nenhuma delas. A federal é soberana, né? E existe lei pétreas na Constituição também que se mexe, para falar pétrea. E infelizmente estava sendo mexida. E foram assinadas há muito tempo, não foi daquela legislação que estava. E aí a gente acabou tentando mudar a lei orgânica, fiz uma emenda para mudar, né, na lei orgânica, no regimento interno, para que tornasse constitucional. Fui voto vencido, infelizmente. Então a minha garra é transportar isso para nível federal. O poder é muito maior, né? Muita gente não sabe o que significa uma Câmara Federal, né? O município ele é muito limitado, apesar de a gente ter alguns poderes, mas é muito limitado, porque você barra a própria Constituição estadual e na federal e você não pode tomar atitude nenhuma, você fica amarrado. Na federal você abre os leques para você realmente defender aquilo que você acha que é devido e defender claramente dentro de uma legislação que tiver a pauta tem que ser mudada, a gente vai tentar batalhar para mudar. Então por isso que agarrei essa causa aí na pré-candidatura, pelo assim um poder maior que eu senti que dentro da Câmara fica muito limitado. Não que lá não vai ter limitação e que vai para votação da mesma forma, mas pelo menos os projetos vão ser apresentados. E a abrangência também é maior, né? Inclusive você vai poder propor emenda à Constituição, enfim, você pode trabalhar tendo já experiência municipal.
Doutor Paulo, e eleições estaduais, né? Eu costumo falar aqui com os convidados, eu particularmente, depois da última eleição nacional e estadual, eu não acredito mais em pesquisa, né? Não sei se você acredita. Aqui as últimas pesquisas mostram Fernando Haddad em primeiro lugar, Márcio França em segundo, Tarcísio de Freitas em terceiro e em quarto lugar o atual governador Rodrigo Garcia, que, embora tenha sido vice do Dória, eu não o culpo tanto pelas coisas que foram feitas. Alguns dizem que ele, em contrapartida, ele é exatamente o mentor de tudo, não sei. Mas qual que é o seu posicionamento sobre a eleição estadual? Eu acredito que você deve estar com o Tarcísio de Freitas por ser estar no mesmo partido, né? Mas como que você enxerga essa eleição estadual? As pesquisas, infelizmente, para mim, eu não acredito. Eu sou um cara que, dentro da medicina, já fiz muitos trabalhos e pesquisas e a gente mexe com estatística, né? E quando você pega um número N da população, a gente que tem 200 milhões de habitantes, 2.000 ouvidos, isso é insignificante. Que você pegue 20 mil é insignificante, porque não configura. Você pode pegar uma região, se a gente pegar uma região ali onde eu moro, você vai pegar ali que 90% é Bolsonaro. Entendeu? Aí você vai numa outra região, onde tem um foco ali do PT, você vai pegar ao contrário. Então são coisas assim, muito mal feitas, manipulada, tendenciosa, no meu ponto de vista, porque apesar de eles seguirem o critério deles, para mim não é dessa forma. Pesquisa tem que ter seriedade, tem que ter um N mínimo em relação ao número de eleitores. E não é o que mostra. Você vê que uma mostra uma coisa, Datafolha outra mostra muito próximo daqui, e assim vai. Então pesquisa para mim. No eventual segundo turno, quem que você hoje acredita? Mas é futurologia mesmo, é achismo. Quem que você acredita que no eventual segundo turno vá? Para estadual? É, São Paulo. Sem dúvida nenhuma o Tarcísio. Não porque é do meu partido, mas ele vem crescendo. Se eu olhar a ascendência dele, ele estava lá embaixo, não tinha, era um dígito de intenção de voto. No momento em que ele começou com a pré-campanha, ele já está em empate técnico com o Márcio França, um cara que já tem um nome aí na política há anos. Foi governador, né? Foi governador, né? Tem uma máquina trabalhando para ele, que tem os aliados dele aí que trabalham, né? E o Haddad, que também tem nome, que já esteve participando de várias pleitos eleitorais, e eu acredito que vai dar um segundo turno e vai polarizar Haddad e Tarcísio. Na nacional, a gente tem aí Bolsonaro, Lula, uma terceira via que 8 já desistiram, ainda não se configurou. Quem sabe uma terceira via? Como que você acha que vai ficar essa nacional? Nacional não vai fugir também não. É uma terceira via que eu chamo de Gasparzinho, que não existe, né? É só um fantasma. Tentaram fazer que existia, mas o ego também. Até pessoas boas, não vou tirar o mérito de quem estava na terceira via, não. Cada um tem o seu mérito, mas o ego você vê que cada um polariza para um lado, não abre mão e acabou não chegando num consenso e por isso não surgiu a terceira via, né? E vai ser polarizado, Bolsonaro e Lula. E o povo tem aí a escolha, né? Da esquerda, Lula, e da direita, Bolsonaro, patriota que defende o nosso país. Um outro que vendeu o nosso país, deu dinheiro para a América Latina e para a África, para tudo quanto é lugar aí, não pagaram, né? Quebrou a Petrobras, condenado, isso não tira, foi condenado depois por manobra jurídica, o senhor entende melhor do que eu, que a manobra jurídica que advogado, o senhor sabe, conhece muito mais do que eu. Dependendo do argumento que pega, você tira até o traficante da cadeia. Sim. Só pode não sentar, mas você tira, né? E manobra jurídica é válida, né? Tirou ele, está lá, está fora, está concorrendo, apesar que para mim eu acho que perde, né? Para o bem do nosso país. Não é só porque eu quero, é para o bem do nosso país
Já tivemos gosto de 16 anos desse pessoal aí que a gente viu. Estamos 4 anos do Bolsonaro, não é o ideal, muita gente questiona algumas coisas aí, sem dúvida nenhuma, ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus, e foi crucificado, né? Mas eu acredito que o Brasil está andando, o povo acordou, né? Respeito quem vota em um ou outro, sem dúvida nenhuma, mas para mim, eu acho que vai dar Bolsonaro, Lula, e quem ganha é Bolsonaro. A gente vê nas ruas, né? O que você falou da pesquisa, onde anda nas ruas aí, são milhares de pessoas com Bolsonaro, e quando a gente vê o PT na rua, é 1/10, 1/1000 do que está na rua, e militantes, muitas vezes, pagam para estar lá. E com Bolsonaro ninguém paga, ninguém fala nada, simplesmente divulga que ele vai estar em um evento, as pessoas vão livremente. Então você vê, são diferenças imensas aí, que leva a pensar que vai dar segundo turno, sem dúvida nenhuma, mas que se não ocorrer alguma coisa no trajeto, é Bolsonaro. Doutor Paulo, agradeço o seu aceite aqui do convite para bater um papo comigo. Caso o senhor queira, se o senhor quiser dar um recado final para os nossos telespectadores, deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu que agradeço o seu convite aí, por estar aqui para a gente conversar um pouco sobre política. É para mim uma honra, né? E as considerações finais que eu falo, assim, ano eleitoral, as pessoas prestarem muita atenção em quem vota, pesquise o seu candidato, não anule seu voto, não anule, porque quando você anula, você dá condições para aquela pessoa que você jamais pensaria estar no governo. Porque aquela narrativa que eles usam, que 50% mais um não ir às urnas são anuladas, isso é mentira. Não existe. O que conta são votos válidos. O branco e nulo não são contados. Então, se tiver 10 pessoas que forem lá votar e 6 votou num candidato que você não queria e outros votaram no 4, votaram no outro que você também não queria, mas era melhorzinho, e você anulou, você deixou aquele lá entrar. Então, batalhe. Se não quer um, batalhe para que ele não entrar e não anule. Escolha um menos pior. É ruim falar que é menos pior, mas tem que ser. Esse é o processo eleitoral, e que se você não fizer isso, colocar o menos pior, vai entrar o pior de todos, daquele que você não quer, e você vai ter que aturar durante 4 anos. E é o nosso Brasil. Eu falo sempre, todo lugar que eu vou, pense para você colocar o político. Se você tivesse uma empresa, você colocaria ele como diretor financeiro da sua empresa ou presidente? Não. Então, cai fora desse cara. Porque ele vai ter um recurso muito grande e poder para fazer o que quiser dentro da política. Você está dando cheque branco para ele. Bem, obrigado, doutor Paulo, por conversar com a gente. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Até amanhã.